Graças e paz, irmãos. Boa noite, amém? Amém. É bom louvar o Senhor. Nós estamos estudando o livro de Romanos, que é um desafio. E nós estamos fazendo isso pela manhã e à noite também. Então pode ser que eu fale alguma coisa hoje à noite você não entenda. Por exemplo, do pato. Não sei se você que não veio de manhã vai entender do pato, mas você que veio vai entender sobre o pato. Mas isso é uma maneira de nós nos incentivarmos, irmãos, até a estarmos dois cultos. Você investe o seu tempo pela manhã um pouquinho, pela noite um pouquinho, para que você possa estar fortalecido para a caminhada que tem sido dura, para a caminhada que tem sido difícil, para que você possa ter disposição e alimento para a tua semana. Então nós estamos estudando Romanos 4. A Elise falou sobre Romanos 4 hoje. Eu vou falar também. Não sei se eu vou terminar, se eu não vou, tenho dúvidas, não entendi ainda o que eu fiz aqui. Mas te convido a já abrir a tua Bíblia em Romanos 4. É interessante, irmãos, que de 10 teólogos, os 10 falam que Romanos 4 fala sobre justificação. E é interessante que Paulo deixa muito claro a todos nós, de uma vez por todas, se ainda temos dúvidas, se ainda caminhamos com esse fantasma, é que não é a nossa experiência religiosa, não é o nosso esforço humano, nada que possamos fazer pode nos fazer seres humanos vivendo em plenitude, vivendo da maneira que nós fomos criados para viver, para que nós sejamos transformados em seres humanos de verdade, vivendo nessa plenitude, para que possamos ser redimidos da nossa condição humana, do nosso pecado, da nossa condição que veio lá de Adão. Nós precisamos de Deus. Só Deus pode realizar esse processo. E por mais que, como eu disse, nós estejamos buscando melhorar a cada dia, ainda assim nós precisamos de Deus para que possamos caminhar. E a religião muitas vezes traz para nós uma carga moral muito grande. A justiça que falamos hoje pela manhã, a justificação pela fé, é interpretada por nós muitas vezes de uma forma moral. Nós vemos a experiência religiosa como um processo de aprimoramento moral, um processo onde nós vamos melhorando o nosso próprio eu, vamos nos aperfeiçoando, como se fosse um processo de melhoria contínua. A cada momento eu vou melhorando. Estou aqui para, muitas vezes, ser uma pessoa melhor, melhorar a cada dia, para que eu fique perfeito. O problema disso, irmãos, é que parece que quando a gente acerta, e a gente sabe muito bem o que a gente precisa melhorar, a gente sabe muito bem quais são os nossos fantasmas, os nossos pecados, os esqueletos que estão escondidos no nosso armário, nós sabemos muito bem isso. E quando a gente acerta, parece que a gente anda uma casa, e aí você cai naquela casa e fala, volte 10 casas. Aí você volta 10 casas. Se a experiência religiosa, irmãos, que vivemos tem a ver com esse aperfeiçoamento moral, aí nós estamos numa grande dívida, porque nós somos falhos. E a busca por sermos seres humanos, pessoas transformadas, não é para que nós sejamos pessoas melhoradas, é para que sejamos seres humanos, pessoas que passam a compartilhar, não viver um processo de melhoria, mas compartilhar a vida eterna de Deus. Colossenses 3:11 fala que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Se você e eu ressuscitamos com Cristo, nós precisamos procurar as coisas do alto. E o que é essa ressurreição, meu irmão? Saímos da morte para a vida. E uma vez em vida não morremos nunca mais. Foi o que aconteceu com Cristo. E para vivermos dessa maneira, esperando uma vida eterna, buscando viver isso, nós precisamos de ajuda. O salário do pecado é a morte. Nós continuamos pecando. Nós tentamos ficar longe disso, mas nós continuamos pecando. Nosso grande problema então não é só a moral, irmãos. Nosso problema é morrer, porque cada vez que nós pecamos, nós morremos. E a promessa de Deus para nós é que nós teríamos uma vitória sobre essa morte. Paulo está dizendo para nós que para conseguir isso, para vencermos a morte, para vencermos o pecado, para caminharmos em busca dessa plenitude, nós precisamos de Deus. O que nos garante isso, irmãos, é a absoluta entrega das nossas vidas para Deus. Reconhecer que não existe justiça nenhuma em nós. Não existe nada que nós podemos fazer. Ser justificado, ser justo, não é ser íntegro moralmente. Não é aquele que não comete nenhum pecado, porque não existe. Aquele que pensa sobre isso, engana-se a si mesmo. Mas justo é aquele que se rende a Deus e fala: Deus, eu não consigo caminhar sem você. Justo é aquele que diz: Deus, Tu é o primeiro lugar na minha vida, eu sou o segundo. Tornar-se justo é esse ato humano de se entregar nas mãos de Deus. Reconhecer que nós não somos nada sem Deus, que nós não sobrevivemos sem Deus, que nada na nossa vida faz sentido sem Deus, não há fundamento, não há nada. Nada em nós pode ser pensado se não for derivado de Deus. Nós não podemos viver sem nos render a Deus, sem nos submeter a Deus, sem descansar nos braços de Deus. E o capítulo 4 de Romanos, Paulo dá um exemplo de alguém que viveu dessa maneira. E o versículo 3 de Romanos 4, que nós já lemos pela manhã, que você deve estar com a sua Bíblia aberta, diz o seguinte: Abraão participou do que, eu vou ler na minha versão, na mensagem. Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. A história toda se resume ao versículo. A história de Abraão se resume ao versículo. A história de Abraão citada por Paulo se resume ao versículo 3. Ele acreditou que quem podia torná-lo ele justo era Deus. Ele não apelou para a sua justiça própria. É como Deus olhasse para a terra e procurasse o justo. Vamos ver quem é justo, quem descansa em mim, quem deu a sua vida, entregou a vida a mim e não fugiu. Vamos ver quem pode viver para mim e não se rebela. E Deus encontrou Abraão. E o que fez Abraão justo, irmãos? O que fez Abraão justo foi a fé. E Abraão creu em quê? E eu dividi em 3 coisas. Primeira coisa, irmãos, está em Romanos 4, versículo 9 ao versículo 11. Vocês pensam que essa bênção é dada apenas para aqueles que guardam nossas tradições religiosas e são circuncidados? Acham que a bênção pode ser dada a alguém que nunca ouviu falar das nossas tradições, que não foi criado em nossa forma de devoção para com Deus? Todos nós concordamos em que foi por aceitar o que Deus fez por Abraão que ele foi declarado justo diante de Deus, não é? Agora pense, essa declaração foi feita antes ou depois que ele fosse marcado pelo rito pactual da circuncisão? Sabemos que foi antes. Isso significa que ele se submeteu à circuncisão como evidência, a confirmação do que Deus havia feito muito antes de torná-lo plenamente aceitável. Um ato de Deus que ele aceitou de todo o coração. Irmãos, Abraão creu em Deus antes de qualquer experiência religiosa. Quando ele creu em Deus,
Não existia Moisés, não existia lei, não existia sacerdote, não existia sacrifício, não existia, como Paulo está dizendo, inclusive a circuncisão, que para os judeus significava que quem era o circunciso era parte então do povo de Deus, era algo que era feito lá para os pequenos, para as crianças. Os judeus faziam esse processo de circuncisão lá desde cedo. Então aqueles que não tinham passado por esse processo, não faziam parte do povo de Deus. Era assim a sua crença. Abraão foi declarado justo antes desse pacto religioso. Os judeus naquela época que estão ouvindo Paulo achavam que só podiam se relacionar com Deus se eles seguissem tradições religiosas, e eram muitas. Se nós trouxermos para o dia de hoje, nós podemos pensar o seguinte: você é batizado, então você pode se relacionar com Deus. Você dá o dízimo, então você pode. Você tem ficha de membro na Graça do Pai, então você pode. Então você faz parte, então você salvo. Mas Abraão creu antes disso tudo, antes de haver liturgia, antes de haver ritual sagrado, declaração de fé, confissão doutrinária, tudo. Abraão creu num Deus que disse: ó, é o seguinte, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Abraão falou: eu creio. Abraão descansou a vida em Deus antes de qualquer religião. Deus disse para Abraão: eu vou te fazer uma grande nação. Ele disse: ok, eu me submeto, eu creio porque eu sou o segundo e o Senhor é o primeiro. Faz na minha vida o que o Senhor quiser. Abraão disse: Deus, faz o que quiser. Se quiser usar a minha vida, se quiser fazer algo através da minha vida, faça. Faça, não importa, eu creio. E Abraão fez isso sem religião, sem que houvesse igreja, sem que houvesse doutrinas. Ele se confiou, se jogou nos braços de Deus. Me permitam voltar no versículo 4 e 5 que nós já vimos pela manhã. Mas a segunda coisa é que Abraão creu sem mérito. Versículo 4 e 5 na minha versão mensagem diz o seguinte: se você dá duro e faz um bom trabalho, merece um pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, volto a dizer algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe. Essa confiança em Deus é que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus, pura graça. Deus disse para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. E Abraão falou: Deus, só se tu fizer, porque eu não consigo. Não há mérito nenhum em Abraão. Aquilo estava muito acima da capacidade de Abraão, irmãos. Abraão era um velhinho. Abraão tinha uma esposa que não podia engravidar. E Deus não estava dando uma tarefa para Abraão. Deus não falou: Abraão, faz aí, dá um jeito, se vira, meu amigo, compra um monte de Viagra e vai engravidar a mulherada aí. Não, Deus não está dizendo isso para Abraão. Deus está falando: Abraão, eu vou fazer na tua vida, eu vou cumprir um propósito na tua vida, eu vou realizar o meu propósito na tua vida. Abraão não tem mérito nenhum, irmãos. Abraão é só instrumento. Quem faz tudo é Deus. Quem faz tudo é Deus. E Abraão creu nisso, creu na sua condição e falou: Deus, faz, mas eu não tenho capacidade. Terceira coisa, irmãos, que Abraão creu no que aparentemente era absurdo. Nós sabemos o resultado da história de Abraão, mas faça um exercício comigo e volte até aquela situação. Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão já tinha quase 90 anos, 80 e poucos anos. Falou: eu estou velhinho aí, Deus. Já não estou andando no coro, não. Velhinho. Outra coisa, deixa eu te falar uma outra coisa, vou deixar bem claro. A minha esposa é estéril. Minha esposa não pode engravidar. Deus não disse, mais uma vez, irmãos, se vira. Deus está dizendo: eu vou fazer você pai de uma grande nação. E Abraão disse: sim, Senhor, eu entrego a
a minha vida nas tuas mãos, cumpre em mim a tua vontade. Irmãos, tudo depende de Deus, nada depende de nós, porque muitas vezes as coisas são absurdas, nós não temos, nós esperamos um milagre, nós esperamos o impossível, nós esperamos o sobrenatural, muitas vezes é acima da nossa capacidade, e outras vezes, irmãos, não tem nada, nenhum sistema, nada que nós possamos fazer, que nos ensina a mover Deus, a fazer com que Deus faça aquilo que nós achamos que precisa ser feito. Nada possamos fazer, nenhuma estrutura para que algo se realize, só Deus é capaz de fazer. Eu queria ler com você Romanos 4:17 até o 25, que diz assim: chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi primeiro chamado de pai, depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida, e como uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia, que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Versículo 19. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus, ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Por que Abraão foi chamado justo? Que ousou acreditar o que Deus faria e o que somente Deus poderia fazer. Abraão creu. Abraão ousou crer, ousou acreditar. Não havia motivo nenhum para ele crer, irmãos, não havia esperança, mas ele creu. Decidiu viver não com base no que ele imaginava, no que ele via, mas com base no que Deus disse que faria. O que Paulo está dizendo para nós, irmãos? O que Paulo está dizendo para nós? Olhando Abraão, que creu sem religião, creu sem mérito, creu sem razão, no sentido de juízo, creu sem haver lógica. Paulo está dizendo que Deus, como tinha na vida de Abraão, tem um propósito nas nossas vidas. E o propósito é fazer de nós, irmãos, seres humanos semelhantes ao Cristo, semelhantes a Jesus, semelhantes ao Cristo ressurreto. Romanos 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito? E o versículo 29 responde isso, de Romanos 8: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, os destinou antecipadamente para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus para nós. Irmãos, nós olhamos para Deus e podemos dizer nessa noite: sim, Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida, como tu cumpriu na vida de Abraão. Agora, como nós
vivemos esse propósito que é sermos a imagem, conforme a imagem do Filho, a imagem de Jesus. Se no começo, Leandro, você disse que nós pecamos, que o salário do pecado é a morte, como viver isso? Nós vivemos isso quando nós aceitamos o crédito. No versículo 23 e 24 de Romanos 4 diz o seguinte: as palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Irmãos, quem recebe o crédito? Nós, eu e você, que cremos. Se cremos que Jesus ressuscitou entre os mortos, então nós recebemos esse crédito. E que crédito é esse, irmãos? É o crédito, irmãos, que faz com que haja uma justiça, haja, irmãos, uma graça que é independente do que fazemos. E foi isso que Abraão creu e entendeu. Falou: eu não posso fazer nada porque eu não tenho capacidade. É louco, mas eu creio. Justiça dada para nós pela fé e não por obras, irmãos. Nada do que nós façamos tem significado porque é pela fé. Justiça pela graça e não pela lei. Justiça, irmãos, pelo poder da ressurreição e não pelo esforço humano. Somos alcançados por essa justiça. É nos dado crédito, irmãos, pelo sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Estamos na mesma situação de Abraão. O que cremos, irmãos, é algo que está além da nossa capacidade. Não existe sistema, magia, nenhuma promessa que você faça, nenhum voto, nenhum jejum, nada que você possa fazer, se comprometer, que possa fazer com que você tenha mérito, que você tenha condições de receber esse crédito, condições de receber essa salvação, condições de receber essa justiça que faz com que estejamos aqui vivos, irmãos, essa justiça que faz com que eu possa falar com você essa noite aqui. Nada, eu não tenho mérito, é ilógico porque eu sou pecador, sou falho, e ainda assim nós recebemos esse crédito. Karl Barth disse que a fé veio para torcer o pescoço da razão. E foi assim que Abraão creu. E é isso que nós precisamos crer nessa noite. Essa justiça que esperamos, irmãos, não é razoável. Nada em nenhuma religião, nada que possamos obedecer, nada que eu fale para você aqui pode fazer isso. Nós não temos mérito algum. Não é razoável se nós pensarmos, é louco, irmãos, mas nós precisamos, como Abraão, crer nesse absurdo. Nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa esperança nisso e nos lançarmos diante de Deus, nos arremessarmos nos braços de Deus, falarmos: Deus, eu sei que eu não posso, que eu não tenho condição, mas eu quero viver a minha vida buscando ser igual ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Justiça sem mérito é a nossa esperança. Crédito sem merecer é a nossa esperança. Crer como Abraão creu nessa justiça. E aí, viver esse evangelho, que é esse poder de Deus para a ressurreição de todo aquele que crê. E aí nós vamos ser ressuscitados. E aí nós vamos viver longe do mal, longe do lamaçal. Vamos ser direcionados para a luz, e vamos sim, como a Lu disse, melhorando a cada dia. Vamos sim, por mais que a gente chegue na casa e fale: volte 10 passos, a gente volta 10 passos, mas continua crendo, não na nossa força, porque nós não temos mérito nenhum, não na nossa capacidade, mas na capacidade de Deus, que renova sua misericórdia, renova o nosso crédito a cada manhã. Renovou hoje, vai renovar amanhã. Paulo fala, irmãos, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis dos homens. Mas se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com Ele. E é só Deus que pode fazer isso, e nos transformando para que nós sejamos um dia ressuscitados com Cristo. Para que possamos desfrutar então de uma vida eterna, para que possamos desfrutar desse milagre, irmãos.
de nós tão pecadores, tão falhos, nós que não temos mérito nenhum, sermos alcançados por essa justiça. Crédito para nós, irmãos. A Elisa mostrou a foto de um bolinho de dólares. A gente, crédito, hoje pela manhã. É esse poder, irmãos, essa justiça, é esse crédito que está à nossa disposição. A nossa disposição hoje é o poder da vida que já opera em nós, irmãos. Essa transformação que vai acontecendo diariamente, é o poder dessa ressurreição que opera nas nossas vidas. E essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Que possamos experimentar essa justiça, que possamos experimentar esse crédito diariamente. E para isso não tem religião, irmãos. Para isso não tem mérito, nada que você faça. Você pode vir aqui contar, você doou todo o seu salário para os pobres esse mês, que você doou muitas cestas básicas, que você... Não é mérito nosso. E não é razoável isso. Pense em você aí, na sua condição, em cada passo que você dá. Viver a vida com Cristo, irmãos. Eu pensei hoje sobre isso e eu pensei sobre regime. Amanhã eu começo de novo, mais um. Mas na terça eu vou terminar. Mas na quarta eu vou começar de novo. Assim. Assim. A gente caminha buscando ser parecido com Cristo. E a gente falha, erra, e a gente volta, e a gente encontra perdão, encontra graça, encontra misericórdia, e essa é a nossa esperança. É fé, é graça, é o poder da ressurreição operando em nós. E que Deus possa nos abençoar, irmãos, para que possamos entender que não há nada em nós capaz de merecer receber essa justiça consumida lá em Jesus Cristo, lá naquela cruz, receber esse crédito, para que possamos de alguma maneira caminhar, para que possamos prosseguir. Justiça consumada na cruz do Calvário. E nós então caminhamos em fé, em graça e crendo no poder dessa ressurreição, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa justiça. Te agradecemos por esse crédito, Pai. Não há nenhum mérito em nós. Não há nada que possamos fazer, Pai. Não é religião, Pai. Não é, muitas vezes, até lógico, Pai, esse crédito que Tu nos dá, o amor que Tu tens por nós, ao ponto de ter enviado o Seu Filho lá naquela cruz, Pai. Pai, nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos por isso, Pai, porque é o que faz com que possamos caminhar, é o que faz com que possamos respirar, viver, Pai, e tentar viver para a honra e glória do Teu nome, tentar viver, Pai, nos colocando diante de Ti, nos Teus braços, Pai, impedindo que Tu nos ajude a sermos parecidos com Teu Filho Jesus, Pai. Sermos parecidos cada vez mais, caminhar na tentativa de melhorar a cada dia, Pai. Nos ajuda a reconhecer que precisamos de Ti, Pai. Dependemos de Ti, Pai, para que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Na minha oração. Amém. Deus te abençoe, querido.